Graça e paz, meus alunos, meus amigos, meus queridos. Hoje eu não quero apresentar slides, hoje eu quero fazer um pouco diferente. Quero que vocês observem não apenas o conteúdo daquilo que eu vou dizer, mas também a forma com que eu digo. Quero que observem como as ideias são construídas, como os argumentos avançam, como as palavras, de certa maneira, produzem imagens, como a retórica pode conduzir o pensamento. E para isso, escolhi um tema que atravessa toda a história da humanidade, um tema que nunca deixou de ser discutido, um tema que divide civilizações, um tema que inspira devoção, provoca revoltas, produz filosofias e alimenta debates por aí. E o tema é Deus. Mas não falaremos de Deus apenas como um objeto da fé ou da religião. Falaremos de Deus como um problema filosófico, como uma questão existencial, como pergunta humana. Porque antes de perguntarmos quem é Deus, talvez devamos perguntar por que a humanidade nunca conseguiu parar de falar sobre Deus. Observe uma coisa: os impérios desapareceram, as fronteiras mudaram, as culturas se transformam dia após dia, as tecnologias avançam de maneira exponencial, as línguas nasceram e morreram, mas a pergunta sobre Deus permaneceu. Por quê? Por que continuamos perguntando? Por que continuamos buscando esse sentido? Por que continuamos debatendo? Será que Deus é uma realidade objetiva ou será que Deus é apenas uma, sei lá, uma construção da consciência humana? Essa pergunta nos acompanha há séculos e hoje quero caminhar com alguns dos maiores pensadores da história: Agostinho, Tomás de Aquino, Baruch Spinoza, Nietzsche e Jean-Paul Sartre. Cinco homens, cinco respostas, cinco caminhos um tanto distintos um do outro da mesma questão. O que significa existir? Vamos perguntar isso começando com Agostinho. Agostinho observou algo profundamente humano. Todos nós desejamos alguma coisa. Todos, todos. Desejamos felicidade, desejamos significado, desejamos amor, desejamos dinheiro, desejamos visualização no Instagram e muitas outras coisas. Passamos a vida inteira perseguindo algo. Uns buscam riqueza, outros buscam paixões, outros buscam reconhecimento profissional, sabe? Mas existe uma característica curiosa na experiência humana: nada parece suficiente. Quando alcançamos um objetivo, logo surge outro. Quando conquistamos algo, logo desejamos mais. Quando chegamos ao topo da colina, da montanha, já estamos olhando para outra um pouco maior. Por quê? Por que o ser humano nunca parece plenamente satisfeito? Agostinho respondeu: porque existe dentro do nosso coração uma inquietação fundamental, uma espécie de fome espiritual, uma sede existencial, por assim dizer. E então ele escreveu uma das frases mais memoráveis, ao meu ver, que ouvimos, que é: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti. Percebam a grandeza dessa mensagem. Agostinho não começa com uma prova lógica, ele começa com uma experiência humana. Ele olha para dentro, ele observa o coração, ele olha para o desejo, sabe? Ele observa a nossa inquietação e conclui que a busca humana aponta para algo maior do que o próprio homem. Mas então surge uma outra pergunta: será que essa inquietação prova alguma coisa? Será que desejar Deus significa realmente que Deus existe? Ou será que apenas desejamos aquilo que a gente não tem? É nesse momento que Tomás de Aquino entra. Aquino segue um caminho um pouco diferente. Ele não começa pelo coração, ele começa pela razão. Ele olha para o mundo, observa os fenômenos, analisa as relações de causa e efeito e pergunta: por que existe algo ao invés de nada? Tudo aquilo que vemos parece depender de outra coisa. Uma árvore depende da semente, a semente depende de outra árvore, o filho depende dos pais, os pais dependem, sei lá, dos avós, de certa forma, e assim sucessivamente. Mas se tudo depende de algo anterior, surge uma questão inevitável: onde essa cadeia termina? Será possível uma sequência infinita de causas? Ou existe uma causa primeira? Um fundamento último, por assim dizer, sabe?
Uma realidade que não depende de nada além de si mesma? Será que existe isso? Aqui nos chama essa causa de Deus. Para ele, Deus não é apenas o objeto da fé, mas é a explicação racional para a própria existência do universo. Agora observem como a discussão muda. Agostinho pergunta: por que desejo o infinito? Aquino pergunta: por que existe algo ao invés de nada? Duas perguntas diferentes, mas ambas apontam para Deus. Então chegamos a Baruch Spinoza. E aqui tudo muda. Porque Spinoza não imagina Deus como um ser separado do universo. Para ele, Deus está não está fora da realidade. Deus é a própria realidade. Deus não é algo inatural, ele é participativo. Deus está presente em todas as coisas. Não como uma peça dentro do universo, sabe? Mas como o fundamento do próprio ser. Sua famosa expressão resume tudo isso. Deus sive natura. Deus ou natureza. Aqui surge uma pergunta fascinante. Se Deus está em tudo, então onde termina a natureza e começa Deus? Ou talvez essa distinção sequer exista. Spinoza nos obriga a repensar completamente novas categorias. Mas então chega Nietzsche e a atmosfera muda radicalmente. Para Nietzsche, ele faz umas declarações mais famosas que podemos imaginar, como Deus está morto. Mas então, Nietzsche não estava anunciando a morte biológica de Deus. Parem para analisar. Ele estava diagnosticando uma mudança cultural. A sociedade ocidental havia deixado de fundamentar sua vida em Deus e Nietzsche percebeu algo que muitos não perceberam. Eliminar Deus não elimina os problemas, sabe? Pelo contrário, cria novos problemas. Porque se Deus não existe, quem define o bem? Se Deus não existe, quem define o mal? Se Deus não existe, quem define a verdade? Se Deus não existe, quem define o propósito da coisa? Nietzsche percebe que a morte de Deus gera um vazio e esse vazio precisa ser preenchido. Então ele propõe a criação de novos valores. Mas a pergunta permanece: será que o ser humano consegue carregar sozinho o fardo dessa construção de significado? É aqui que encontramos Jean-Paul Sartre, talvez o mais radical dos pensadores que veremos hoje. Sartre afirma: a existência precede a essência. Em outras palavras, não nascemos com um propósito definido. Não existe uma natureza humana previamente estabelecida. Não existe um roteiro pronto. Né? Para ele, nós primeiro existimos, depois escolhemos, depois construímos quem seremos. Somos radicalmente livres, digamos assim. Mas existe um preço, porque liberdade absoluta significa responsabilidade absoluta. Não podemos culpar o destino, não podemos culpar a natureza, não podemos culpar Deus. Somos responsáveis por nossas escolhas, somos responsáveis por nossa vida, somos responsáveis por nosso significado. E então surge a grande questão: essa liberdade é libertadora ou assustadora? Porque muitos desejam liberdade, mas poucos desejam carregar o peso que ela exige. Agora, observem algo extraordinário. Agostinho procura Deus. Aquino argumenta em favor de Deus. Baruch Spinoza redefine Deus. Nietzsche anuncia a morte de Deus. E Sartre tenta viver sem Deus. Mas todos eles estão lidando com a mesma pergunta: o que significa existir? O que é o ser humano? Por que estamos aqui? Existe propósito? Existe sentido? Existe fundamento? Percebem o que está acontecendo aqui? Mesmo quando Deus é negado, ele continua sendo o centro da discussão. Mesmo quando Deus é rejeitado, a questão permanece, porque falar de Deus é, em grande medida, falar do próprio ser humano. Falar de Deus é falar de significado. Falar de Deus é falar de valores. Falar de Deus é falar de verdade. Falar de Deus é falar de propósito. Talvez seja por isso que a pergunta nunca desapareça. Talvez seja por isso que cada geração volte a ela. Talvez seja por isso que continuamos debatendo. E talvez a questão mais importante não seja: Deus existe?
Talvez a pergunta mais profunda seja: que tipo de ser humano nos tornamos quando respondemos a essa pergunta? Porque a resposta dada a Deus molda a resposta dada à vida, molda a ética, molda a cultura, molda a educação, a política, molda a forma que entendemos a dor, o sofrimento, molda a forma que lidamos com a morte, molda a forma como entendemos a esperança. E por isso, a questão de Deus continua viva, não apenas nas igrejas, não apenas em seminários, não apenas nas universidades, mas no coração da experiência humana. Desde já, muito obrigado pela atenção. Bom, meus alunos, agora eu gostaria que vocês esquecessem completamente o tema da aula por alguns minutos. Esqueçam Deus, esqueçam Agostinho, esqueçam Aquino, esqueçam Spinoza, esqueçam Nietzsche e principalmente esqueçam Jean-Paul Sartre. Porque a partir desse momento nós vamos analisar o conteúdo e não o tema dele. Vamos analisar a forma. Afinal, esta é uma aula de retórica aplicada à pregação. E o que eu fiz durante os últimos minutos foi justamente demonstrar na prática alguns dos recursos que estamos estudando desde, 2 meses. Então a pergunta agora é: o que aconteceu aqui? Quais subsídios foram utilizados, ferramentas, estratégias retóricas que vocês podem avaliar e identificar nesse momento? O primeiro recurso utilizado foi a anáfora. A anáfora é a repetição de uma mesma expressão no início de frases sucessivas. Por exemplo, por que continuamos perguntando? Por que continuamos buscando? Por que continuamos vivendo? Sabe? Um outro exemplo: molda a ética, molda a política, molda a razão. Essas repetições sucessivas, elas têm um efeito que cria ritmo, que cria expectativa, que cria, de alguma maneira, um recurso memorável, sabe? Ela fixa ideias. E a repetição, quando bem utilizada, obviamente, transforma uma frase comum em uma frase memorável. O segundo recurso que eu estive utilizando aqui é o clímax. O clímax é a progressão crescente de uma ideia. Por exemplo, um tema que nunca deixou de ser discutido. Um tema que ainda vive, um tema que ainda provoca debates, ainda produz filosofia, sabe? Esse tipo de progressão até chegar num determinado comum. O auditório sente que está subindo a escada intelectual. Isso se chama clímax. Algo que eu também usei foi a enumeração. Quando eu disse, por exemplo, desejamos felicidade, desejamos significado, desejamos amor, desejamos segurança, desejamos paciência. Eu estou fazendo enumeração. Eu estou dando a sensação de abundância, de que o meu argumento tem profundidade, de que de alguma maneira existe ampliação naquilo que eu estou dizendo. E uma coisa que eu gosto de usar e eu usei foi a pergunta retórica. Várias vezes eu mencionei como, por exemplo, por que existe algo ao invés de nada? Essa liberdade é libertadora ou assustadora? Deus é uma realidade objetiva ou uma construção da consciência? Veja que nenhuma dessas perguntas exigia um certo tipo de resposta imediata, porque a função da pergunta retórica não é obter informação, é provocar reflexão, é fazer o auditório pensar junto comigo, é transformar ouvintes em participantes. O próximo recurso que eu tive utilizando foi também a questão da razão, desse silogismo que a gente utiliza, né, de estar fazendo essas referências entre um contraste e outro. Por isso que eu também chamo de contraste lógico. Eu uso luz e trevas, eu uso permanência e brevidade. Outro que eu também estive usando foi o paralelismo. Por exemplo, Agostinho procura Deus, Aquino argumenta a favor de Deus, Spinoza redefine Deus, Nietzsche anuncia a morte de Deus. Veja que cada um traz uma perspectiva diferente, mas eles estão paralelamente ligados. Isso produz elegância retórica. Isso mostra que a sua argumentação tem substância e por isso deve ser utilizado.
Um outro recurso foi a amplificação. Veja bem, na frase falar de Deus é falar de significado. Falar de Deus é falar de valor. Falar de Deus é falar de vida. Cada vez que você aumenta, que você amplia essas frases, dá um sentido de complemento, sabe? Que algo está dando força à frase anterior. E uma que eu utilizei também foi a transição narrativa. Como, por exemplo, quando eu falei dos filósofos, eu não falei de maneira solta, eu conectei eles. Eu saí de Agostinho já conectando com Aquino. Eu saí de Aquino já conectando com Spinoza. Eu saí de Spinoza já conectando com Nietzsche. E assim por diante, porque eu entendo que falar de autoridades de modo isolado não dá substância para a minha argumentação. E agora, vamos falar sobre os 3 pilares da retórica. O primeiro foi o ethos, que também foi algo que eu usei. O que eu fiz? Eu usei grandes pensadores, grandes intelectuais e assim fundamentei o pensamento existencial sobre Deus em cima desses pensadores. O segundo pilar é o logos. O logos é a estrutura racional e lógica daquilo que você está argumentando. Por isso, eu usei vários silogismos ali, várias argumentações que traziam sentido e força para qualquer tipo de argumento. E no final, eu usei o pathos, que foi a dimensão emocional. Quando eu falei da inquietação que Agostinho falava, desse vazio que Nietzsche também trouxe à tona e também dessa questão da liberdade que é assustadora na visão de Jean-Paul Sartre. Agora, eu quero mostrar aquilo que considero o recurso mais importante do discurso. Não foi uma figura de linguagem, não foi uma técnica específica, foi a estrutura da investigação. Observe, nós começamos com uma pergunta. Deus é necessidade da existência ou invenção da consciência? E terminamos com outra pergunta. Que tipo de ser humano nos tornamos quando respondemos a essa pergunta? Isso é fundamental. Uma palestra como termina com uma pergunta e começa com uma pergunta. Isso é muito interessante porque mostra que a questão não é responder perguntas. O palestrante não está lá para responder perguntas, ele está lá para produzir reflexão. Okay? Essa é a ideia de uma boa palestra. E agora eu quero propor um breve exercício. Cada um de vocês, meus alunos, deverá escolher um tema. Sei lá, pode ser Deus, pode ser liberdade, pode ser justiça, pode ser vaidade, que também é legal. O tema vaidade é muito bom. Pode ser tempo, morte. Escolhe o tema. Estou propondo aqui, mas você pode escolher. Tá? Qualquer desses temas ou um tema aí que você propor. A partir desse tema que você propôs, você vai construir uma fala de aproximadamente 4 a 5 minutos. Mas existe uma condição. Vocês devem utilizar obrigatoriamente 4 recursos retóricos. 4. Tá? Primeiro, utilize uma anáfora. Segundo, utilize uma antítese, que é o contraste. Terceiro, utilize uma retórica, no caso uma pergunta retórica. E o quarto, utilize o clímax. Se conseguirem utilizar os 4 recursos de forma integrada, estarão começando a compreender aquilo que diferencia um comunicador comum de um verdadeiro orador. Porque retórica não é apenas falar. Retórica é organizar o pensamento. Retórica é conduzir a atenção. Retórica é criar significado. Retórica é transformar palavras em experiência. E é exatamente isso que tentamos fazer aqui hoje. Muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês.